Rede Alto Tietê News começando na sua telinha. Privatização da Sabesp é aprovada na Alesp. A sessão ocorreu nesta quarta-feira após ser marcada por tumultos. O texto recebeu 62 votos favoráveis e um contrário. Para ser aprovado, o PL precisava de maioria simples dos votos. Os deputados da oposição abandonaram a sessão depois do confronto entre a polícia militar e manifestantes. A polícia chegou a jogar spray de pimenta dentro do plenário. O modelo proposto pelo governo paulista prevê investimentos de 66 bilhões até 2029, o que representa 10 bilhões a mais em relação ao atual plano de investimentos da Sabesp. Os investimentos incluem, além da universalização dos serviços, obras de dessalinização de água, aportes na despoluição dos rios Tietê e Pinheiros e ainda intervenções de prevenção em mudanças climáticas. Nós seguimos acompanhando as próximas movimentações da decisão. E um motorista é liberto e caminhão é recuperado após um roubo. O crime aconteceu nesta quarta-feira na rodovia Mogi-Bertioga. Segundo a polícia, 3 homens roubaram o caminhão e mantiveram o motorista como refém. Após os agentes se aproximarem do veículo, o homem que conduzia o carro fugiu com a vítima, enquanto o outro suspeito fugiu pela mata. O terceiro suspeito, que dirigiu o caminhão, foi preso. Segundo a polícia, a ocorrência foi registrada na central de flagrantes da cidade. Operação Natal Seguro tem início para reforçar patrulhamento no comércio de Suzano. As ações iniciaram nesta quarta-feira. As equipes atuarão de forma conjunta na vigilância no centro da cidade, na região norte, como nos bairros Jardim Dona Benta e Miguel Badra, e nas proximidades do centro comercial de Palmeiras, na região sul. A operação terá especial atenção para o horário estendido que costuma ser praticado nesse período do ano, quando muitas lojas permanecem abertas até às 10 horas da noite para acolher as demandas de Natal. O objetivo é garantir tranquilidade para os profissionais que atuam no comércio e para os consumidores que frequentarão os estabelecimentos. Então, olha, você sabe que pode contar com mais segurança aí para você. Falando em segurança, é aprovada a estrutura do novo Centro de Monitoramento de Santa Isabel. Representantes do Comando Regional da Polícia Militar visitaram a central da tarde desta quarta-feira. O local foi projetado e estruturado como base de monitoramento das 25 câmeras de segurança instaladas na cidade. O prefeito da cidade afirmou que o lugar conta com equipamentos modernos e trará uma segurança a mais ao munícipe, que agora pode ter a certeza de que Santa Isabel é uma cidade monitorada e acompanhada de perto e em detalhes pelas forças de segurança. O objetivo é garantir a segurança e tranquilidade de toda a população. E no próximo bloco, empresas de Mogi oferecem vagas de estágio em diversas áreas. E mais, Arujá abre inscrições para cursos gratuitos de férias. Não sai daí que já seu Rede Alto Tietê News está de volta. Sabe onde está o trabalho da Alesp? Tá em cada nova lei, em cada melhoria. Tá na fiscalização, tá em nossas vidas. Tá no novo salário do trabalhador. Tá no trem que liga São Paulo a Campinas. Tá em todo lugar, a Alesp tá. O trabalho da Assembleia tá em todo lugar. O trabalho da Assembleia Legislativa tá por todo o estado, criando leis e fazendo uma vida melhor para todos. A Rede Alto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portal redealtotietetv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Alto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Alto Tietê, a nossa TV. Empresas de Mogi oferecem vagas de estágio em diversas áreas. Ao todo, são 27 vagas destinadas às áreas de finanças, planejamento estratégico e relações com investidores, voltadas para os cursos de economia, engenharias e administração. Estudantes de Mogi e todo o Alto Tietê podem participar.
programa oferece benefícios como Bolsa Auxílio, Auxílio Transporte, Seguro de Vida e refeição no local de trabalho ou Vale Refeição. Os candidatos precisam ter disponibilidade para trabalhar no formato presencial no bairro do Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, ou em Mogi das Cruzes. As inscrições podem ser feitas até dia 22 de dezembro através do site que está aparecendo aqui para você. Então, não perca tempo, viu? Arujá abre inscrições para cursos gratuitos de férias. Ao todo, são 20 vagas por turma. A matrícula deverá ser feita presencialmente no Senai Arujá de segunda-feira a sexta, da 1 da tarde até as 9 da noite, ou aos sábados, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Para inscrição, é necessário apresentar uma cópia original do CPF, RG, comprovante de endereço com CEP, histórico escolar ou uma declaração escolar original recente. O curso de Power BI acontece no dia 13 até o dia 20 de dezembro, das 8 da manhã ao meio-dia. Para princípios de segurança da informação, a programação inicia no dia 8 e segue até o dia 23 de janeiro, da 1 às 5 da tarde. Por fim, o curso Implantação de Serviços em Nuvem ocorrerá do dia 9 até 24 de janeiro, das 8 da manhã ao meio-dia. Jovens a partir de 14 anos podem participar. O Senai Arujá fica localizado na Rua Úrias Piton Barreto, número 130, no bairro Chácara São José. E agora vamos de previsão do tempo, que a semana prometeu muito calor. Será que vai continuar assim? Hoje o céu amanheceu ensolarado e clima quente. Pela tarde as temperaturas se elevaram acompanhadas de chuva. Vamos ver como fica o clima para sexta-feira. O dia inicia nublado, mas logo o sol deve aparecer. Pela tarde as temperaturas tendem a subir, mas com previsão de chuva. Mínima de 18 graus em Poá e máxima de 29 em Ferraz. A nova edição do Mega Natal Artesanal começa em Suzano. A iniciativa inicia nesta quinta-feira, das 10 às 6 da tarde, na Biblioteca Municipal Professora Maria Elisa de Azevedo Sintra. Ação que se estenderá até o dia 22 de dezembro e vai contemplar 98 artesãos que vão participar com a exposição de diversos itens alusivos ao período do Natal. Vale destacar que, visando promover uma maior adesão à atividade, a administração municipal também irá realizar o evento aos domingos, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Parque Municipal Max Pfeffer. Os visitantes vão poder prestigiar e adquirir itens com a temática natalina que foram produzidos com técnicas diversas, como crochê, pintura, amigurumi e costura criativa. Também vão ser disponibilizados artigos em tecido, utilidades em madeira, arranjos florais, tapetes, laços, vasos e telhas decorativas, entre outros. Os endereços de cada dia você confere lá no nosso portal. E no próximo bloco tem tudo sobre a decisão do Brasileirão com o Lucas. Não sai daí que já você vai ver se seu time foi rebaixado ou não. Sabe onde está o trabalho da Alesp? Tá na saúde das mulheres, tá na proteção, tá na vida dos autistas, na avaliação. Pra quem tem dívida com o Estado, tá na renegociação, tá no desenvolvimento, tá na inclusão. Tá em todo lugar, a Alesp tá. O trabalho da Assembleia tá em todo lugar. O trabalho da Assembleia Legislativa tá por todo o Estado, criando leis e fazendo uma vida melhor para todos. Oi, eu sou o Lisandro e nós temos um encontro marcado todos os dias aqui na Rede Auto Tietê. O programa Meu Querido Pet traz informações e entretenimento sobre a causa animal. Não deixe de assistir. E a gente já tá de volta com o Lucas. Lucas, hoje tem muito pra gente falar. Nossa! Hoje tem, Manu. Ontem foi muita emoção no Brasileirão, né? Com certeza. Se na parte de cima ali a situação já estava mais encaminhada, Sim. No Z4 ali a briga para permanecer na Série A foi uma coisa que levou até os últimos minutos dos jogos. Literalmente. Então, tivemos ali reviravoltas em questão de minutos, né? Então, por um momento, um ia sendo rebaixado, em 5 minutos depois já era outro, e depois acabou que quem tinha menos chance
em todas as combinações de resultados, Que foi acabou sendo rebaixado. É. Mas vamos, né, começar ali pela parte de cima. Isso. Já começando, porque todos sabem, né, o Palmeiras foi campeão brasileiro mais uma vez, De bicampeão novo. aí consecutivo, é o 12º título do Verdão, e aí conseguiu até sair à frente no placar com o Endrick, né? Ele que brilhou nessa Muito. retomada do Palmeiras, nessa arrancada do Palmeiras para a conquista do título, abriu o placar jogando em Minas Gerais contra o Cruzeiro, mas depois a equipe da casa, né, os donos da casa, empataram a partida, mas nada muito preocupante para os palmeirenses que já tinham uma boa vantagem e também contou aí com um tropeço de times como o Flamengo, que perdeu para o São Paulo por 1-0 no Morumbi, e o Atlético Mineiro, que foi goleado pelo Bahia, derrotado aí por 4-1 lá na Arena Fonte Nova. Bom, mas vamos por partes, né? Eu confesso que eu assisti mais os jogos do pessoal que ia ser rebaixado, porque já estava mais encaminhado realmente essa parte. O Palmeiras fez a parte dele, ele teve esse tropeço aí no Brasileirão, ali no meio de campo, né? Mas aí pro final do campeonato ele retomou com tudo. O São Paulo ontem foi assim... Lógico, o Flamengo, mesmo que ele empatasse ou ganhasse, não teria chance. Mas o São Paulo conseguiu fazer um gol e, assim, pelo menos finalizar com uma vitória, né? Exatamente. São Paulo que veio de altos e baixos nessa reta final, conseguiu vencer em casa, vencer novamente o Flamengo, né, que foi seu adversário na final da Copa do Brasil. E aí ficou aquele gostinho de tranquilidade, comemoração, né? Para encerrar em casa, ali na frente da sua torcida, essa temporada 2023. Confesso que o técnico de São Paulo acho que fica muito feliz quando ganha do Flamengo, né? Então, né, por tudo que cercou aquela saída dele, mas o Flamengo, para ser campeão ontem, precisava de uma goleada histórica contra o São Paulo e ainda contar com uma vitória aí até que elástica do Cruzeiro sobre o Palmeiras. Então era uma situação bem difícil, assim como o Galo também teria que golear o Bahia e ainda torcer por uma derrota do Palmeiras. Mesma condição, significaria que teria que ser ajudado por um rival, né, que é o Cruzeiro. Isso. Que não foi o que aconteceu. Então, seguindo, né, essas combinações de resultados, a gente já pode puxar um outro jogo aqui que foi importantíssimo. Que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi entre Vasco e Bragantino. Cruz Maltina aí vinha brigando para não ser rebaixado e conseguiu vencer o Bragantino. Escapou aí dessa zona de rebaixamento, significaria, né, mais uma volta à Série B, mesmo depois de tanto investimento, mas o Cruz Maltino conseguiu aí sair na frente. Ainda teve aquele momento de tensão quando o Léo Ortiz, né, fez o gol do Bragantino, sofreu o gol de empate, a torcida até que sentiu um pouco, demorou para reconectar ali no jogo, retomar aquela euforia nas arquibancadas de São Januário, mas conseguiu ali com um gol improvável, né, do Serginho, que saiu do banco de reservas. Conseguiu após uma bela jogada, né, do Vasco, uma bela jogada, uma troca de passes, tal, jogada individual também na entrada da área. Cruzamento para o Serginho, ele mandou para o fundo do gol. E aí o Vasco conseguiu ali ainda com um jogador a mais, né? Porque o Léo Realp foi expulso depois de uma falta. Então conseguiu vencer essa partida, respirar aquela para lavar a alma mesmo, porque a equipe do Vasco vinha sofrendo muito depois de fazer uma primeira metade complicada do Brasileirão. E assim, no decorrer do jogo, um dos que poderia ser rebaixado era o Vasco, né? Pela situação que estavam os placares gerais. Então, assim, quando o Vasco conseguiu fazer o gol, acabou o jogo, o pessoal comemorava como se tivesse ganhado o Brasileirão, né? Exatamente. O Vasco que veio bastante ameaçado, né? Por conta do que eu falei dessa primeira metade ruim. E agora ainda havia essas combinações de resultados deixarem a situação complicada, mas ao mesmo tempo o Vasco só dependia dele. Então essa vitória foi muito importante, porque significou aí o Cruz Maltino saindo de vez desse perigo de rebaixamento de novo, né? Então, se tivermos o Bahia vencendo e o Vasco vencendo, mano, significa que tivemos Santos rebaixado, porque o Santos perdeu para o Fortaleza em plena Vila Belmiro, um jogo aí que muito tenso do começo ao fim, começou ainda com o Fortaleza abrindo 1-0 com o gol do Marinho, ele que por muito tempo foi, né, um grande ídolo do Santos, recente, que a gente pode colocar assim, um dos destaques da equipe, que foi finalista da Libertadores em 2020, mas acabou sendo aí um carrasco, né? O pessoal fala assim, a maldição dos ex, né, dos ex-jogadores. Mas aí o Santos depois foi lá e conseguiu fazer o seu gol e empatar, né? Pois é, com o gol do zagueiro Messias, mano. Já no segundo tempo,
fez aquele gol que animou a torcida de novo. Teoricamente o Santos teve um momento, nossa, Exatamente. sair da zona do rebaixamento, tô garantido, pois né? Contou ali com o empate do Bragantino, teve um momento que o Atlético Mineiro tinha empatado com o Bahia, então essas combinações de resultados em certo momento deixavam o Santos tranquilo de novo na Série A, permanecendo aí o Santos que nunca havia sido rebaixado, viu as chances aí serem reduzidas a pó, a gente pode colocar assim, isso. Depois do gol do Vasco em São Januário e no apagar das luzes, um golaço do Fortaleza, aquele gol que o Pelé não fez, se é que a gente pode colocar assim. Mas assim, o goleiro estava tão desesperado que ele estava saindo toda hora, ele saiu ali, ele tentou voltar, ele virou, mas o jogador do Fortaleza foi, nossa, deu o tiro certo ali. Exatamente, pra ele aproveitou, né, essa bagunça que ficou o time do Santos, porque todo mundo se lançou para o ataque, João Paulo vinha mal posicionado e conseguiu encobrir o goleiro de uma distância muito longa, né, então acabou decretando o primeiro rebaixamento da história do Santos Futebol Clube. E agora, né, tivemos logo após a partida cenas lamentáveis na Vila Belmiro. Então, os jogadores de Fortaleza saíram correndo, né? Porque eles também não têm nada a ver com isso. Exatamente. E estavam ali. Teve spray de pimenta, teve gás, teve um monte de coisa, afetou até os jogadores do Santos que estavam ali no campo. E muita confusão, né? Sim, tivemos ainda algumas invasões de campo, né? Não foi um grande número, mas alguns torcedores santistas invadiram ali o gramado da Vila Belmiro, foram contidos, mas tivemos muitas cadeiras arremessadas no gramado e também cenas fortes fora da Vila Belmiro, né? Que a torcida foi saindo ali, foi se dispersando, mas a revolta que ficou o torcedor santista na madrugada dessa quinta-feira, de quinta para sexta-feira, foi algo que ficou marcado, então tivemos cenas de violência ali, carros queimados, tivemos ônibus queimados, algumas coisas quebradas, né, fora da Vila Belmiro também. Então foram situações que permearam toda esse rebaixamento do Santos, essa situação que já era tensa dentro de campo. Não é uma sensação boa, né? Assim, quase todos já tiveram times aí rebaixados, só quem é do São Paulo e do Flamengo que não, né? Isso, e do Cuiabá. Isso, o resto ali já passou. Então, assim, o Santos, na verdade, o Santos não é nem desse Brasileirão. Pois é. Ele vem aí numa oscilação muito grande de vários brasileirões aí. Tem os últimos 3 anos, mais ou menos, ele vem oscilando muito. Vamos ver se arruma casa agora para voltar em 2025 para a Série A, né? O Santos agora, né, tem esse grande obstáculo, né? Esse grande desafio, que é reformular a equipe no ano que vem, fazer um time competitivo, reorganizar tudo, voltar para a Série A, né? Isso. Mas antes disso, temos aí eleições, né, no Santos, que vão acontecer agora no final desse ano. O Rueda, né, que foi bastante criticado, o atual presidente do Alvinegro Praiano, deve, né, deixar o cargo. E aí temos algumas chapas que podem retomar esse caminho de glórias, né, do Santos, que é o que a torcida espera, né? Assim como foi no Corinthians, a torcida depositando esperança aí, vendo essa eleição como algo que poderia colocar o time nos trilhos no ano que vem, também significa isso para o Santos. Então vamos ver como é que fica aí a situação santista nesse final de 2023 e agora também esse planejamento para a Série B 2024. E por falar em Corinthians, né, vamos falar do jogo do Corinthians já, Exatamente. né, que terminou com vitória, né, ganhou do Coritiba de 2-0, né? Pois é, Manu, e já no jogo do Coritiba, já rebaixado, e o Corinthians já segurado na Série A e classificado para a Copa Sul-Americana, o Timão foi até o Couto Pereira, que não contava com a presença de torcida por conta aí da polêmica que aconteceu entre a torcida do Cruzeiro e a torcida do Coritiba, ainda, né, algumas rodadas atrás. Então não contou com a presença de público, o Timão bateu o Coxa por 2-0, com gols de Fausto Vera, que fez um belo gol de fora da área, e Ángel Romero, que vem sendo aí um grande destaque ofensivo do Corinthians nesse final de Brasileirão. Ou seja, teve muitos que comemoraram, muitos que choraram, né? Mas não deixou de ser uma final muito emocionante, né? Exatamente. Tanto para a parte de cima a gente já tinha a ideia de quem seria, mas principalmente nessa parte do rebaixamento. Sim. Né? Agora vamos sair do futebol, que já falamos bastante, e falar da NBB, do nosso Mogi Basquete. Pois é, Manu. Dessa vez temos notícia boa para os fãs do Mogi Basquete, para os torcedores aqui do Alto Tietê. A equipe do Mogi foi enfrentar o Corinthians fora de casa e venceu por 77-73. Jogo que aconteceu aí na última terça-feira, lá no ginásio Vladimir Marques, né, famoso ginásio do Timão, e contou com essa vitória mogiana com destaque
do Lucas Lacerda, o camisa 10 da equipe, fez um recorde aí, pessoal, conseguiu a maior pontuação da sua carreira com 34 pontos, superando aqueles 30 pontos que tinha feito anteriormente contra o Vasco, né? Mas antes tinha amargado uma derrota, agora conseguiu bater a equipe do Corinthians e também contou com a ajuda do Chamel, né? O ídolo da equipe, e do pivô Lucas Josuel, também foram destaques ao lado do LL, que puderam aí comandar o Mogi para sua segunda vitória nessa edição do NBB. Então, se reencontrando aí com as vitórias do Mogi, né? E tá tendo jogo agora, né? Exatamente, Manu. A equipe do Mogi já voltou à quadra nessa quinta-feira. Agora o jogo começou há pouco, às 8 da noite. Vem enfrentando Pinheiros fora de casa. Tomara aí que a gente tenha bons resultados na segunda para falar pro pessoal, Pois é, importante, né? Encaixar mais essa vitória para quem sabe dar início a uma sequência de vitórias, né, no NBB. Porque isso mexe também com a confiança dos próprios jogadores. Se você vem Com certeza. Você teve uma vitória e depois só derrota, pelo menos aí dá uma desencantada, né? O pessoal vai voltar à quadra e espero que a gente tenha bons resultados aí do NBB, né? Com certeza. A gente sabe também como são importantes as vitórias pro quesito psicológico, né? Sim. Que até, voltando um pouco pro futebol, foi o que aconteceu com o Botafogo, perdeu muitas e acabou com o psicológico ali ruim, não conseguindo reagir. Então, importantes as vitórias do Mogi Basquete, porque vem conseguindo dar aquele ânimo, aquela sobrevida, para quem sabe engatar aí uma boa sequência no NBB. Isso. Bom, Lucas, muitas novidades, muitas atualizações aí pro pessoal. Segunda-feira você está de volta. Segunda-feira pode ser que surjam aí algumas modificações já no nosso futebol, aí a gente atualiza o pessoal também, né? Exatamente. Mano. E vamos acompanhando basquete, vôlei, tem esporte ainda pra gente. Com certeza. Temos, né, alguns fora do Brasil com jogadores brasileiros, né, disputando, mas também tem toda essa questão que a Manu falou, dessas decisões para os times a partir de agora, já visando a próxima temporada. Isso. Muito obrigada, viu, Lucas? Que agradeço, Manu. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. A reapresentação desse jornal é sempre às 7h30 da manhã. Lá no nosso portal, você confere as notícias atualizadas. E no YouTube, toda a programação da Rede Alto TV. Até amanhã. Até.